Predíssimo diácono Sandoval, seminarista, ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam conosco pelas redes sociais aqui da nossa paróquia, celebramos o 16º domingo do tempo comum e já pela segunda vez ao longo deste ano, a liturgia nos convida a refletir acerca do bom pastor. Apresenta-nos, neste domingo, duas experiências da ação de pastorear. Lá na profecia de Jeremias, Deus vê o sofrimento do seu povo, pois ele constituiu pastores que não cuidaram do seu rebanho. E por isso, Deus que constitui pastores para cuidar do seu rebanho, ele também, quando esses pastores não estão correspondendo à missão que lhes foi confiada, eles são afastados. E é justamente nesta profecia de Jeremias, que nós encontramos essa realidade. Os pastores que, ao invés de recolher, de cuidar, ele dispersava o rebanho. E Deus, na sua bondade, sempre acompanha a vida do seu rebanho. E ele espera que os pastores cuidassem deste rebanho, desse a vida por esse rebanho. Mas, na primeira experiência, na profecia de Jeremias, nós percebemos justamente isso, que esses pastores não cuidaram. E por isso as ovelhas se dispersaram. Mas o próprio Deus disse: e eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentam. Deus não deixa que o seu povo se perca. Deus não permite que suas ovelhas continuem sem direção, sem orientação. Se aqueles pastores que ali foram instituídos sobre aqueles rebanhos não conseguiram corresponder, eles são afastados, mas Deus continua cuidando do seu rebanho e promete suscitar novos pastores que pudessem verdadeiramente apacentar essas ovelhas. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, até chegar em Jesus, nós encontramos um desses pastores que agradou o coração de Deus, que foi justamente Davi. Davi foi um dos reis que governou o povo de Israel e que encontrou graça aos olhos de Deus. Mas também ele não conseguiu ir até o fim com esse pastoreio, por isso Deus envia o seu filho Jesus, e ele sim se apresenta no meio do povo, com todos os atributos de um bom pastor, aquele que traz no seu coração compaixão. O bom pastor é aquele que tem compaixão. O bom pastor é aquele que vê a dor e o sofrimento da sua ovelha, se encurva para cuidar dela. Aquele que coloca a ovelha nos seus ombros e conduz para um lugar seguro. Então, todas essas características do bom pastor nós vamos encontrando em Jesus. Jesus, como bom pastor, ele envia os seus apóstolos para uma experiência de missão. Esses apóstolos saem à sua frente pregando o evangelho e anunciando que o reino de Deus está próximo. Depois de um tempo de missão, os apóstolos retornam onde está Jesus, e Jesus faz um convite: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco.
Depois da missão, é preciso um tempo de descanso para revigoramento. Mas percebam, caríssimos irmãos e irmãs, que o convite que Jesus faz é para que esses discípulos se retirem em um lugar deserto. O deserto na Bíblia é o lugar de falar com Deus. O deserto na Bíblia é o lugar onde Deus fala ao seu povo. Por isso, Jesus convida esses discípulos para retirar-se e colocar-se em um lugar a sós com Deus, para que eles ficassem ali e pudessem revigorar as suas forças espirituais, fazer uma avaliação da sua missão e, diante do Mestre, escutando o Mestre, que é o Cristo Jesus, planejar novos caminhos para evangelizar. Isso nos mostra, caríssimos irmãos e irmãs, que todos nós necessitamos de um descanso, de um lugar deserto para descansar. Depois da nossa missão, depois da labuta diária, depois da missão realizada, é preciso retirar-se na presença de Deus, principalmente para fazer uma avaliação, para confrontar as nossas ações com aquilo que Deus nos pede. E aqui a gente pode transferir a missão dos apóstolos para a nossa vida no cotidiano. Durante toda a semana, nós trabalhamos, nós evangelizamos, e hoje, nesse momento, todos somos convidados a nos retirarmos um pouco na presença de Deus. E onde que nós nos retiramos? Aqui na igreja. Tiramos 1 hora e meia, para escutar a Deus, para falar com Ele. Tantas pessoas já não vivem mais essa experiência de retirar-se uma vez por semana na presença de Deus. Quantas pessoas passaram a noite hoje em farras, bebedeiras, e agora estão aí, anestesiados no sono. Mas nós estamos aqui, caríssimos irmãos e irmãs, nos retirando na presença de Deus, escutando a sua palavra, os seus ensinamentos. Vamos nos alimentar do seu corpo, do seu sangue, para iniciar mais uma semana de missão. Os pais cuidando dos seus filhos, os profissionais de saúde, nesse grande desafio, cuidando ali na sua área de saúde, cuidando das pessoas enfermas, os professores se preparando para voltar às salas de aula. Então, cada um dentro da sociedade vai assumindo a sua missão, vai assumindo o seu serviço, mas para que todas essas realidades se tornem realidades que evangelizam, realidades que revelam o Cristo Jesus, nós precisamos desse tempo de deserto para estar com Deus, escutar a Deus e só assim fazer aquilo que Deus nos pede. Foi justamente isso que Jesus convidou os apóstolos a fazer a experiência de estar na presença de Deus, escutar o Mestre, para depois voltar à missão. No entanto, amados irmãos e irmãs, enquanto Jesus com os apóstolos iam em direção ao lugar para o descanso, o povo reconheceu Jesus e correram à sua frente. E quando Jesus chega às margens, lá já está uma grande multidão que o aguardava. O evangelista Marcos vai dizer: ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, como bom pastor, ele não descansou ao ver a necessidade daquela multidão, uma multidão que estava desorientada, uma multidão que buscava alguém que pudesse dar uma direção, um ensinamento, um encaminhamento. Por isso, Jesus, que traz no seu coração a compaixão, ele sente a fraqueza e a limitação daquela multidão e por isso se põe a ensinar, se põe a mostrar o caminho onde esse povo deve seguir. Hoje,
A igreja continua vivendo esta mesma missão de Jesus como bom pastor. A igreja existe para continuar orientando as pessoas, ensinando as pessoas a trilhar um caminho que conduz-nos a uma verdadeira experiência de liberdade, a uma verdadeira experiência de vida plena. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós, enquanto igreja, existimos para darmos continuidade à missão do bom pastor. Por isso, a nossa igreja precisa tornar-se cada vez mais uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhe, uma igreja que exorta, uma igreja que ensina, uma igreja que busca viver as virtudes do bom pastor, que nós encontramos lá na profecia de Jeremias, quando o próprio Deus vai dizer: este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. A igreja deve ensinar a todos a trilhar o caminho da justiça, da verdade e da misericórdia. Mas nós somos a igreja. Então somos nós que devemos viver e trilhar esse caminho, apresentando para todo o povo o Cristo Jesus como esse bom pastor que nos chama cada vez mais a uma vida nova, a uma vida comprometida com o outro. Então, diante de uma sociedade onde as pessoas estão sendo dizimadas pelo vírus, né? Mais de 500 mil pessoas já morreram em nosso país. Aqui em Bicaraí está aumentando o número de pessoas infectadas, de pessoas também que estão morrendo. Qual é a nossa postura enquanto igreja que quer viver as virtudes do bom pastor? Precisamos cuidar dessa sociedade doente. Precisamos cuidar e ensinar essas pessoas o caminho da segurança, o caminho da vida, e continuar, caríssimos irmãos e irmãs, mostrando para todos que a vida está em primeiro lugar. A vida está em primeiro lugar. Nós precisamos conservar a nossa vida e ajudar o povo também a conservar a sua. Por isso, precisamos observar aquilo que hoje a ciência nos ensina e nos mostra como um caminho de segurança, incentivar as pessoas a tomarem a vacina, tantos que já estão aí querendo e estão falando que não vão tomar mais a segunda dose. Nós precisamos ser essa luz que vai iluminando as pessoas e mostrando que a ignorância mata, a ignorância atrofia a sociedade, a ignorância faz com que as pessoas se tornem cada vez mais, vai atrofiando. Então, por isso precisamos libertar as pessoas da sua ignorância e mostrar que o caminho para viver uma vida plena, saudável, está justamente aí. A igreja nos ensina lá com o Papa São João Paulo II que precisamos caminhar, a fé caminha ao lado da razão. Então, a ciência e a fé caminham juntas. Por isso a igreja incentiva e acredita nos profissionais da área de pesquisa, está sempre mostrando-nos que esse é o caminho que devemos seguir também. Deus capacita as pessoas, Deus dá sabedoria. Então, uma igreja que traz as características do bom pastor é uma igreja que cuida das feridas daqueles que estão enfermos. E hoje, quantas pessoas estão necessitadas de curas, quantas pessoas estão necessitadas de serem acolhidas. O Papa Francisco vai dizer que a igreja é o hospital mais próximo que se encontra das pessoas. Então, a igreja é esse lugar de cura, a igreja é esse lugar onde a gente acolhe para transformar a vida dessas pessoas em algo saudável. Que sejamos então essa igreja, que sejamos então, caríssimos irmãos e irmãs, além de uma igreja que vive a fé pela experiência da oração, que nós também possamos viver a fé através das nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai